a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o benefício do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que permite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há inconderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio por intermédio da compensação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre nossa responsabilidade em prol do próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o divino mestre de que as palavras procedem do coração e por isso mesmo caminham nas palavras. Então, a mensagem de hoje, a moça diverte a importância da palavra, do verbo, que tanto pode edificar quanto destruir, quanto desconstruir. Então, Jesus, quando fala que contamina o homem, não é o que entra pela boca, mas é o que sai, justamente nos alertando sobre a importância da palavra, do poder que a palavra tem nas nossas vidas, nas nossas relações, e que a palavra vai falando aquilo de Deus dentro de nós. Então, boa noite, pessoal que chegou durante a leitura, sejam bem-vindos, uma boa reunião a todos. Hoje o nosso tema vai ser perdão e auto-perdão. Ele vai trazer para a gente o Marcelo. Como todos sabem, a participação é aberta, fica à vontade. Então, pessoal daqui, quanto de casa, quem quiser participar, só abrir o microfone, levantar a mão. Nós vamos vendo. Nós estamos aqui, o Marcelo. Com certeza. Vai dando a palavra aí, pessoal, tá? O tema é extremamente importante e próximo de nós, Perdão um tema assim, eu acho que é o kit necessário para o nosso mundo de provas e expiações, deve perdoar quando tem muitos problemas na nossa caminhada. Então vamos aprender um pouco mais sobre perdão e também o auto-perdão, também é fundamental para a nossa vida. Então nós vamos fazer a prece, logo em seguida, então nós iniciaremos o estudo da noite. Eu convido a todos que desejarem fechar os olhos, elevar os pensamentos, os corações a Jesus, buscando a sintonia necessária para a reunião desta noite, que possamos estar de corações abertos para o aprendizado acerca deste tema tão importante, tão próximo de todos nós. Inspire, Senhor, nosso palestrante da noite, para que transmita com tranquilidade o tema que foi proposto. Agradecemos a espiritualidade, a bênção de mais um dia, a bênção da reencarnação, a oportunidade de estarmos entre amigos, em torno do Evangelho de Jesus, aprendendo um pouco mais, entregando recursos para a nossa caminhada espiritual. Fica conosco, Jesus, nosso dia a dia, nossos corações, nossos pensamentos, hoje e agora, sempre. Deixa eu gravar também. Se trocar. Nossa Senhora. Isso aqui. Tem um telefonezinho aqui que eu tô gravando também.
Pessoal, eu vou tirar a máscara aqui. Nós estamos longe, né? Pode, né? Depois, né? Pessoal, boa noite a todos aí, né? Nós estamos aqui no Francisco de Assis, mais uma vez, né? Nessa casa de luz aqui, né? Agradecer. Tá sem som? Eu apanhando para os sistemas de som. Né? Mais uma vez, boa noite a todos, né? Nós estamos aqui no Francisco de Assis, né? Nessa casa de luz aí, de amor, né? Que estamos voltando aí com as nossas atividades, né? A reunião de domingo é a primeira das atividades que a gente está retornando, né? E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre perdão, né? Que é um dos temas mais complexos, né? Tem alguém com o microfone aberto aí que está dando microfonia. Da doutrina, né? Quiçá do Evangelho, né? O perdão ele está na nossa caminhada aí há muito tempo, né? E o auto-perdão também, né? Porque a gente sabe que um dos grandes fantasmas espirituais que a gente tem carregado, né? Um dos grandes problemas, né? Que a gente tem tido, né? Espiritualmente falando, é a culpa, né? A culpa né? Segundo aí as palavras de um amigo espiritual muito querido, né? A culpa é o sinal da nossa imaturidade espiritual, né? Porque o espírito que culpa alguém ou que se culpa, né? Ele dá provas de que ainda não está preparado, né? Para o seu despertar espiritual, né? Que ele ainda é um espírito infantil, né? Nós vamos poder ver isso quando a gente analisa aí as reuniões mediúnicas, a gente lê as obras espíritas, e nós vamos notar que a maioria dos espíritos que manifestam nessas obras, né? Os espíritos obsessores, os espíritos sofredores que aparecem ali, são entidades que estão num processo de culpa muito pesado, né? São espíritos que dizem que são infelizes porque alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa com eles, né? Porque me roubou, porque tomou minha casa, porque tomou meu emprego, porque me enganou, né? Mas por que você está perseguindo, meu amigo? Por quê? E a culpa é sempre do outro, né? Estão sempre buscando um culpado. E assim como nós também, né? Muitas vezes a gente acha, né? A gente entende que a responsabilidade, né? Das nossas dificuldades é de uma punição divina, né? Então a questão do perdão ela vai estar muito ligada a isso, né? Então, o pessoal vai entrando, a gente vai colocando. Boa noite para quem está chegando, tá, gente? Nós estamos falando de perdão e auto-perdão, né? Então, quando Jesus veio à Terra, né, ele veio trazer para a humanidade 3 ensinamentos básicos, né? 3 verdades básicas, né, que a gente pode aí resumir o Evangelho, né, que são 3 informações de nível espiritual que o Cristo traz para a gente, né, que ele vem, né, segundo os amigos, né, lá no Evangelho, né, ele mesmo fala, né, que ele vem convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado, né? Então, quando ele fala de juízo, ele está falando da nossa relação com o Criador, tá? Quando ele está falando de juízo, né, porque nós temos medo do julgamento divino, ele está falando da nossa relação com o Criador. Quando ele está falando da justiça, o Cristo está falando para a gente do nosso maior medo, que é a morte. E quando ele está falando para a gente do pecado, ele está falando exatamente do perdão, ou da nossa dificuldade de trabalhar esse conceito, né, esse conceito iluminado que é o perdão. Por quê? O que é pecado, né, gente? Dentro, né, da nossa filosofia, dentro daquilo que a gente aprende aí nas religiões, né, nós fomos treinados mentalmente, vamos dizer assim, né, que pecado é quando eu faço alguma coisa que a religião não proíbe. Ou seja, fala que não pode comer carne, come carne. Fala que não pode vir na reunião mediúnica se tiver de barriga cheia depois do churrasco, eu vou para a reunião mediúnica, cometi um pecado. Comi carne no dia da sexta-feira santa, é um pecado. Menti para o padre, enganei o pastor, né? Prometi que ia fazer campanha do quilo, não fui. Então pecado para a maioria das pessoas são transgressões aos costumes religiosos, né? E a gente vai ver com Jesus, né, que isso aí é um pouquinho diferente. Para a gente poder entender perdão, nós temos que entender o erro, né? Quando Jesus fala para a gente lá na oração do Pai Nosso, né, naquela parte assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem, Jesus está dando uma dica para a gente sobre como que funciona na nossa intimidade o processo de pecado. O que é pecado, né, em resumo? Pecado é tudo aquilo que eu faço que fere a minha consciência. Pecado é quando eu sei o certo, eu posso fazer o certo e eu dou conta de fazer o certo e eu escolho deliberadamente fazer o errado. Então não é só saber, é saber, é entender e dar conta.
eu faço, né, quando eu transgredo e faço algo contrário àquilo que eu sei, que eu entendo e que eu dou conta, eu entro num estado de desequilíbrio espiritual, né, que nós chamamos de pecado. É o desajuste entre a minha consciência, né, a minha intimidade espiritual e o que eu estou sendo. Por isso que lá no início da oração do Pai Nosso, Jesus fala assim: Pai Nosso, né, dando a ideia da divindade, do Deus que está acima de tudo, que é nosso, né? Não é mais o Deus de Israel, o Deus de Roma, o Deus da Grécia, o Deus do Egito, não é mais o Deus do Marcelo, do Raimundo, é Pai Nosso, né? E Jesus trabalha dois conceitos: primeiro, a universalidade de Deus, e segundo, Deus é Pai, né? A ideia de Deus não como um Senhor, mas como um Pai, que quebra tudo que o pessoal acreditava na época. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e aí entra a parte que nós vamos estudar aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então o céu é o que? A nossa consciência. Então qual que é o segredo de não estar em pecado? É fazer na terra, ou seja, na nossa vida material, no cotidiano, aquilo que está no céu. O que a minha consciência entende, eu me esforço para viver materialmente. Seja feita a tua vontade, assim na terra, seja como é no céu. Ou seja, que eu seja aqui aquilo que eu dou conta de ser no meu melhor momento. Isso é a raiz do processo do pecado. E aí, o que acontece, né? Depois que a gente entende isso, né, nós estamos falando do pecado aqui, né, mas para entender o perdão, né, nós falamos assim: olha, perdão é uma coisa muito difícil. Perdão não é para a gente, perdão é para Jesus, né? Mas nós vamos pensar e vamos lembrar que Jesus, na vida toda dele, ele nunca perdoou ninguém, né? Muitas vezes Jesus se refere ao perdão, mas sempre na terceira pessoa. Quando Jesus está lá sendo crucificado e ele vira para a multidão lá gritando a morte dele, o que ele fala? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele não fala, eu perdoo vocês. Para prestar atenção nisso. Por que Jesus não fala eu perdoo? Porque para a gente perdoar, a gente tem que ser capaz de ser ofendido. E Jesus, ele nunca foi ofendido por nós. Por que Jesus nunca foi ofendido por nós? Porque quando Jesus veio na terra, né, quando Jesus encarnou aqui, né, apesar que ele já estava aqui desde o início do mundo, né, desde que a primeira poeirinha que girava em torno do Sol juntou com a segunda poeirinha, né, para formar esse planeta aqui, né, na nebulosa solar lá, né, Jesus já estava aqui. Então Jesus já sabia o que esperava ele quando ele veio para o mundo material. Ele sabia quem somos nós e o que nós damos conta. Então ele não estava despreparado para lidar com a gente. Eu achar que Jesus se ofende, né, é acreditar que, né, Jesus não estava preparado para a sua missão. E ele estava. Jesus conhece a humanidade antes dela existir no mundo. Antes da primeira bactéria aparecer na Terra, Jesus já sabia o que ia ter aqui. Então ele sabe muito mais da nossa psicologia que a gente imagina. E aí, o que acontece? Jesus, ele fala assim, ó, são-te perdoados os teus pecados. Ele fala lá para o moço que está paralítico. Mas ele não fala, eu te perdoo. Por quê? Porque para perdoar, você precisa ser ofendido, né? E aí nós vamos entender isso quando a gente recorre aí a outros luminares da humanidade, por exemplo, o Gandhi, né? Eu gosto muito da história do Gandhi com o perdão, que conta que, né, poucos meses antes do Gandhi ser assassinado, né, que ele foi morto lá por um indiano que queria fazer uma guerra entre o Paquistão e a Índia, né, o cara matou ele porque queria que tivesse uma guerra. Ele fingiu que era do Paquistão, matou nele porque a Índia e o Paquistão brigavam e ele queria que tivesse uma guerra e o Gandhi não trabalhava pela paz. O cara foi lá e matou ele. Mas antes disso, poucos meses antes, o Gandhi deu uma entrevista para um jornalista inglês, né? Porque o Gandhi, não sei se vocês sabem, ele estudou na Inglaterra, aquela coisa toda, ele formou em direito lá, né? Passou grande parte da vida dele na Inglaterra, né? Como todo, né, indiano, assim, mais afortunado financeiramente. E aí, em determinado momento, ele já é idoso, já, um repórter inglês foi fazer uma entrevista para ele com a BBC e perguntou para o Gandhi, falou assim, olha, né, você passou tanta coisa, a libertação da Índia, né, da Inglaterra, que é uma colônia da Inglaterra, né? E me fala aqui, Mahatma, né, que é o apelido dele, quer dizer grande espírito, não é o nome dele não. Me diz uma coisa aqui, você perdoou tantas pessoas que fizeram mal para você na sua vida, né? Muita gente falou mal dele, tentou matar, foi um monte de coisa. E aí o Gandhi, com aquela carinha de Gandhi dele, né? Aquele véizinho lá, né? Tamanho do meu dedo mindinho, né? Olhou para o repórter aqui com aquela paz e falou assim, não perdoa ninguém, né? E aí tem a entrevista do repórter falando que na hora que ele falou aquilo, como se tivesse caído uma bigorna na cabeça dele. Ele falou, que o Gandhi, o símbolo da paz, não perdoa ninguém, né? E ele ficou assim, estarrecido, falou, como é que é? Você não perdoa?
né? Aí o Gandhi levantou a mãozinha, olhou para ele e falou assim: eu não perdoo ninguém porque ninguém nunca me ofendeu. Então é assim que os grandes espíritos lidam com o perdão. Eles não necessitam do perdão porque eles aprenderam a não serem ofendidos. E como é que a gente aprende a não ser ofendido? Né? Então antes de a gente falar do perdão, nós vamos falar da ofensa, né? A ofensa é algo que nos fere. E o que é que nos fere se não aquilo que a gente não espera? Quer ver um exemplo clássico disso? Kardec fala pra gente lá no Livro dos Espíritos. Ele fala assim: olha, se um homem, né, você está andando na rua e um homem te dá uma trombada no meio da rua e você cai no chão, né? E você olha para trás, qual que é o seu primeiro movimento? Ele chamar a atenção, falar: o que você fez comigo aqui? Olha só, né? Mas se você, na hora que você vira e olha para ele, você vê que ele é cego, não muda o nível do assunto, você vai chamar a atenção dele por ter te jogado no chão? Por quê? Porque você entende que ele é cego e que a ação dele se deu, né? O fato de ele trombar em você e te jogar no chão foi um reflexo do que? Da limitação visual que ele possui. Ele não fez de propósito, ele não te enxerga, ele não te viu, ele não queria te jogar no chão, ele esbarrou em você, ele jogou-se no chão, você caiu de joelho lá no cascalho, lá do meio da rua, lá na Champs-Élysées, deve ter sido, né? Na França, né? E você não culpa ele mais. Por quê? Porque ele não sabe o que está fazendo. Lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Jesus reduziu a situação, né? Jesus não tinha que perdoar ninguém porque eram todos ignorantes, estavam fazendo aquilo, nem sabia direito o que eles estavam fazendo naquele momento ali. Eram espíritos dominados por instintos inferiores, sabiam muito bem com quem estava lidando. E aí o Kardec continua, né? E ele vai falando disso pra gente, e a gente volta a outra questão, né? Quando a gente tem uma criança, tem um bebê, aí você tem aquele bebezinho, né? Igual tem lá o Luke, né? O Luke agora não é bebezinho, né? O bebezinho é tão bom que você aperta, né? Eu lembro quando o Luke era bebezinho, muito pequenininho, eu fiz com ele uma coisa que eu fiz com o meu irmão quando meu irmão era bebê. Eu tinha uns 10 anos, meu irmão era pequeno, eu fiz a mesma coisa, então a burrice é minha, né? O que eu fiz? Né? Em determinado momento, né? Quando eles eram bebezinho, estavam lá assim os dentinhos, o que eu fiz? Enfiei o dedo dentro da boca do meu irmão. O que aconteceu? Quase arrancou meu dedo fora, né? Não preparado para isso e não satisfeito, né? 27 anos depois, né? Meu filho fez a minha, que lindeza, enfiei o dedo na boca do Luke. O que o Luke fez com o meu dedo? Arrancou fora um pedaço, né? Cortou que saiu sangue, né? Ele tem culpa do que ele fez? Ele tem capacidade de avaliar que ele está me mordendo, está me machucando, ou ele está reagindo a um instinto? Você botou uma coisa na boca dele, ele fecha a boca. Não é um instinto? Então, o perdão, né? Ele nasce na gente quando a gente nos falta um pouco de compreensão, mas o grande segredo de trabalhar o perdão na nossa caminhada é entendimento. E nas nossas relações nós entendemos muito pouco o outro, porque nós temos dificuldade de perdoar o outro. Por quê? Porque nós criamos expectativas falsas. E aí eu não perdoo. Por quê? Porque eu esperava outra coisa de você. Você me enganou, Raimundo. Estou olhando para o Raimundo aqui, ó. Eu esperava que o Raimundo, todo dia que eu chegasse no Francisco de Assis, me desse um beijinho. Nunca me deu. Ah, meu Deus, esse Raimundo é um cara mau. Mas será que o Raimundo é um cara que gosta de dar beijinho? Principalmente um barbudo igual eu? Não sei, né? Parece que não, né? Então vocês concordam que a expectativa que eu criei com meu amigo Raimundo é uma expectativa que está, né, meio desequilibrada aí, né? E aí, se ele não faz isso, eu posso virar para ele e falar assim: nossa, Raimundo, eu não te perdoo jamais, porque eu ia no Francisco de Assis, você nunca me deu um beijo, né? Vocês estão entendendo como é que é essa questão? Então está muito mais na minha avaliação do que no outro. Quer dizer que o outro é desculpável por qualquer coisa que ele fizer? Não. O outro é responsável pelas suas escolhas. Mas eu posso me preparar para lidar com o outro, que foi o que Jesus fez quando ele veio para a Terra. Que é a mesma coisa que o Francisco de Assis fez. Lá no livro Francisco de Assis, quem já leu o Francisco de Assis, tem um capítulo lá que chama-se 201. No início do livro Francisco de Assis. Né? O Francisco de Assis, que fazia o que Jesus fazia, né? Ele imitou Jesus, mas tudo bem. Né? O que acontece? Conta que o João Evangelista, antes de encarnar, né? O João Evangelista, o apóstolo João, que nasceria como Francisco de Assis lá na Itália medieval, né? Ele desceu com a missão de trazer o evangelho para a terra. Ele viu que estava criando a cruzada, aquela coisa toda, né? A igreja estava muito violenta, falando de dinheiro, de ódio, né? Aí Jesus chamou ele no canto e falou assim: João, o negócio é o seguinte, a pessoa esqueceu da gente, precisa de alguém de confiança lá no plano físico, né? E o João, que não era boa, falou: estou aqui, mestre,
pode mandar que eu tô fazendo. Então, o que Jesus fala? Só, você vai descer, vai encarnar lá no seio da igreja católica, lá na Itália, e vai mostrar para eles o que é amor de verdade. Você vai lembrar para eles como é que era quando a gente estava encarnado lá em Jerusalém. Você vai lembrar para eles de novo, que eles esqueceram, coitados. Eles estão com negócio de arma, de guerra, de cruzada, de inquisição, lá de matar quem não acredita no que eles acreditam, né? Então você vai descer, João, para lembrar aquele pessoal, né? Quem somos nós e por que a gente estava na terra. Você vai lembrar eles das minhas lições. O João falou, beleza, mestre, estou indo, né? E aí o João prepara para encarnar, e o que o João faz aqui? Não é bobo nem nada, né? E chama 200 amigos, 200 espíritos iluminados, né? E fala assim, estou indo para encarnar lá na Itália, em Assis, e eu estou precisando de uma equipe, vocês querem? Jesus está mandando, os espíritos de luz, não, claro, mestre, né? Vamos todo mundo em massa encarnar junto com o João lá, né? Cada um escolheu uma cidade lá, Pádua, Gênova, Roma, cada um, né? Alguns em outros países até, igual o Antônio de Pádua, né? Que foi nascer lá em Portugal, né? Vamos descer em massa esse negócio aí que Jesus está chamando. E lá no mundo espiritual, o Francisco faz uma reunião com esse grupo, fala assim, ó, gente, nós estamos renascendo. E qual que é o estado do planeta Terra hoje? Tá? Esqueceram quem é Jesus. A pretexto do nosso mestre, eles estão matando, pilhando, roubando, estuprando os outros, né? Em nome do amor, eles estão deflagrando o ódio. O mundo está cometido por guerra, por violência, por ódio. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar de amor, nós vamos falar de carinho para eles, nós vamos falar de paz, mas eles não vão entender, não. Porque o que eles têm para dar para a gente é morte, porque o que eles têm no coração é doença, é crime, é perversão, é isso que eles têm. Nós estamos indo para levar outra coisa. E na troca divina, nós estamos indo levar o que nós temos e nós vamos receber o que eles têm para dar. Quem não quiser ir, não precisa ir, não. Ou seja, esses espíritos lá no mundo espiritual sabiam que eles iam reencarnar num ambiente difícil e que todo o amor que eles fossem oferecer, eles iam receber pancada de volta. Eles falam, então nós vamos assim mesmo. Eles vieram sabendo. Todos deram conta? Não, mas a maioria deu, inclusive o Francisco de Assis. Então, quando ele encarna lá na casa do pai dele, ele sabia, o pai dele era o cara mais avarento da Itália, né? O Pedro Bernardone, o cara mais rico da Itália, mas o cara mais avarento. Então, ele ia ter que lidar com a avareza do pai dele. O pai dele não entendeu o que ele ia fazer, ele foi mesmo assim. Então, quando o pai o torturou, né? O pai o amarrou, chicoteou ele em casa, porque ele estava dando as coisas dele para os outros, né? Não devia ter feito isso, né? Mas, né? Ele saiu distribuindo as coisas do pai dele, né? O que acontece? O Francisco não odiou o pai, nem perdoou. Por quê? Porque ele entendia que o pai dele era um espírito extremamente brutalizado, que não dava conta de mais do que aquilo. Então, muitos dos nossos momentos de dor, né, e de perdão seriam mitigados, a gente ia precisar perdoar menos se a gente começasse a compreender mais o outro. E isso também agora vira para o outro lado da questão. A gente se perdoaria muito mais se a gente se entendesse muito mais. Porque a gente não erra porque a gente é malvado, a gente erra porque a gente é fraco. Aí nós vamos lembrar de Jesus de novo, a gente tem que ficar ligando com Jesus, porque é aí que é o segredo, né? Tá lá Jesus e o Pedro lá na última ceia lá, na Páscoa hebraica lá, eles em torno da mesa, né? E Jesus falou assim, um de vocês me trair. E o Pedro falou, nunca serei eu, jamais, Senhor. Aí Jesus fala para eles, Pedro, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar que você me conhece. E o Pedro nunca, jamais, está achando que eu sou homem. Quem que você pensa? Não, eu sou homem aqui, ó, né? Aquele brucutuzão que o Pedro era, né? Você está duvidando que eu, por você eu morro? Aí o Pedro, Jesus fala assim, vai morrer? Você vai ver se você vai morrer por minha causa agora, não, né? E o que acontece? Toda a história que todos nós conhecemos, né? O Pedro prende Jesus, eles vão lá para a casa lá do Anás, lá, que era um sacerdote, né? E o Pedro entra na casa e o pessoal empurra o Pedro no canto e fala assim, você é discípulo dele, eu vi você com aqueles caras lá. Não, nunca vi na minha vida. Não, ser discípulo dele sim, nunca vi esse cara. E diz que a última vez Jesus estava passando, né, que Jesus tinha sido espancado dentro da casa, né, tem até um quadro muito bonito, né, e Jesus passa com os guardas na frente do Pedro assim, o cara aponta para Jesus e fala, você não conhece ele não? O Pedro olhando para Jesus, né, Jesus, aquele olho de Jesus para ele assim, né, nunca vi esse homem na minha vida, quem que é esse cara? Não conheço não, né, por quê? Medo de morrer, né, gente? E aí, né, conta que o Pedro sai da casa, né, tá lá no livro Boa Nova, quem quiser ler a história. O Pedro sai da casa e lá fora ele começa a chorar, né, e naquele momento Jesus desdobra, assim, coisa que só Jesus faz, né? E aparece para o Pedro lá fora, né, deve ter sentado num banco lá e aparece para o Pedro lá fora. E aí Jesus fala assim, Pedro, hoje aprendeste a tua lição. O ser humano é mais fraco do que perverso. Por que Jesus fala isso para ele? Porque ele sabia que o Pedro amava.
né? O Pedro amava Jesus, tanto é que cortou a orelha do cara lá, achando que estava fazendo beleza para Jesus, né? Jesus deu uma, né? Mas na hora que ele se viu num risco de vida, ele tremeu na base, fugiu, ficou com medo, não queria morrer não. E aí Jesus depois vai fazer todo um trabalho de perdão com o Pedro. Quando Jesus chama o Pedro, pergunta para ele 3 vezes se ele ama, né? Jesus é muito legal, né? Ele trabalha o psicológico do Pedro, porque o Pedro nega 3 vezes, e quando Jesus volta lá no mar da Galileia, né? Jesus chama o Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, te amo, Senhor. Pedro, me ama? Jesus faz o Pedro afirmar 3 vezes que o ama, para o Pedro trabalhar. Você me ama, viu que você me ama? Aquilo lá que você fez é para você aprender, e aquilo virou lição para o Pedro. Então o auto-perdão, ele nasce primeiro do quê? Do nosso entendimento das nossas fragilidades, das nossas limitações, né? A gente perceber que nós não somos perfeitos, que nós não somos seres que tem todas as respostas, né, gente? E aí o que acontece? Quando eu me entendo, eu me perdoo, porque eu me compreendo. Por isso que os espíritos de luz, eles lidam com o erro de uma maneira diferente dos espíritos inferiores. Tudo isso para a gente entender perdão, tá, gente? Olha só, quando a gente erra, né, e a gente se dá de frente do nosso erro, o que a gente faz? A gente desespera, né? Nossa Senhora, me perdoa, que eu roubei, que eu matei, que eu traí, que eu enganei, eu sou um lixo, eu não mereço viver, eu vou pular da ponte, eu não mereço, eu sou o pior dos homens do mundo. Não é assim que a gente faz, né? Ou seja, a gente se entrega para a culpa. Quando a gente entrega para a culpa, o que acontece? O nosso padrão vibratório baixa, e quem nos culpa encontra acesso. Para cada um que se culpa, vai encontrar um que culpa ele. Então aquele cara que me acha que eu sou o pior do mundo, como é que ele vai me obsidiar? Ele quer me obsidiar, ele vem aqui me culpar. Você é um safado, você é um sem vergonha, Marcelo. O Marcelo fala assim: é verdade, eu sou um safado, sem vergonha, eu mereço. Cria-se sintonia, e aí nascem os processos obsessivos de longa duração, né? Que são difíceis de reverter. Por quê? Porque eu acho que eu não mereço ajuda. E quando eu acho que eu não mereço, não tem perdão. Aí Jesus fala assim: o pecado contra o espírito não tem perdão. É esse pecado. É quando eu acredito que eu mereço sofrer. E aí eu crio sintonia com quem quer me fazer sofrer. E esse vínculo é dificílimo de resolver. Como é que resolve? Só se aquele que quer me perseguir me perdoar, e se eu me perdoar. Porque se ele me perdoar e eu não me perdoar, aparece o outro na fila para assumir o lugar dele como meu algoz. No mundo espiritual está cheio nas regiões inferiores de espíritos, de juízes das trevas que ficam julgando as pessoas. Mas quem que eles julgam? Somente aqueles que se consideram culpados. Quem que eles atingem? Somente aqueles que se consideram criminosos. E aí, né, como que a gente vai trabalhar isso na nossa intimidade, né? Como é que os espíritos de luz lidam com o passado? Já percebeu que os espíritos de luz lembram de um monte de vida e a gente não lembra? Por que eles lembram e a gente não? Né? Porque nós fizemos muita maldade. Mas vocês concordam comigo que o espírito que se iluminou, ele deve ter feito muita maldade no passado dele? Ele lembra, né? Lá quando eu estava lá no Egito Antigo, né, deve pensar assim: imagina, eu sou espírito de luz, né? Estou lá pensando, não que eu seja, tá? Eu estou interpretando aqui o papel do espírito de luz, né? Então o espírito de luz está lá no mundo espiritual e fala assim: nossa, lá na Roma Antiga, lá quando eu torturei aquelas 50 crianças, lá no Egito, quando eu afoguei aqueles meninos lá, né? Lá em Israel, lá quando eu era um general lá do rei Davi, lá passei a faca no pescoço daquelas grávidas tudo, lá estuprei, quando eu era um viking, sei lá o que, quando eu era um bárbaro, né? Se fosse a gente ia pirar com a lembrança dessa, não ia? Por isso que a gente não lembra, né? A gente ia cair num campo de culpa violentíssimo, que a gente não ia sair daquilo. A gente ia entrar num banzo espiritual, né? A gente ia entrar num estado de desequilíbrio total. O espírito de luz, ele lembra daquilo, ele não sofre. Por que ele não sofre? Porque ele tem compreensão de si mesmo. Então quando ele olha lá para trás e ele se vê fazendo mal, ele fala assim: naquela época eu era ignorante, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Naquela época eu estava cego, hoje eu enxergo. E aí o que acontece? Ele não tem mais culpa. Mas se ele vê alguma daquelas vítimas dele cruzar o caminho dele, pode ter certeza que ele vai parar o que ele estiver fazendo para ir lá ajudar. Olha, achei uma vítima minha lá do ano 5000 a.C. lá, nossa, é agora, hein? Vamos lá ver o que a gente pode fazer para ajudar esse companheiro. Por quê? Porque o espírito superior, ele não tem culpa, ele tem responsabilidade pelas suas ações. Então, a grande demanda que a gente tem para ser mais feliz é sair da culpa e começar a trabalhar a nossa responsabilidade, que é o que a doutrina espírita, que o Evangelho ensina para a gente. Nós podemos fazer o que a gente quiser, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E ser responsável não é ser culpado, porque existem fatores agravantes
E existem fatores atenuantes. Por isso Cristo fala para a gente, não julgueis. Porque para a gente julgar o outro, nós temos que conhecer a história espiritual dele toda. Quem de nós conhece? A gente não conhece nem a nossa. A mulher matou o marido. Por que ela matou? Né? Alguma coisa aconteceu ali no passado. Mas ela matou porque ela é um monstro. Será que ela é um monstro? Ou será que ela foi alguém que foi monstrificada pelo tempo? Mas isso aí quer dizer então que ela não tem responsabilidade. Ela vai ter responsabilidade, ela tem que resolver isso. Ela saiu da lei, ela feriu a própria consciência, ela está em desequilíbrio. Isso tem um preço, tem uma consequência. E aí que entra a justiça. Mas a justiça alicerçada na misericórdia. Lembra Jesus falando? Misericórdia quero, não sacrifício. Mas como é que eu sou misericordioso se eu não quero entender o limite do outro? Né? Então a gente tem que, a gente está sendo convidado aí, né, nessa questão do perdão, em primeiro lugar, se entender. Falar assim, olha, por que eu erro? Porque eu sou fraco. Tá, mas eu estou sendo fraco, mas isso é desculpa? Nisso aqui não é desculpa não, isso aqui eu dava conta de ser melhor. Meu Deus, eu vou morrer por lá da ponte. Não, eu vou me esforçar para ser melhor, é mais difícil. O caminho do esforço é mais difícil. Né? E aí entra, né, a outra máxima de Jesus, à medida com que eu julgo, eu sou julgado. Tem tudo a ver com a questão do perdão também. Por quê? Porque aquilo que eu peço para o meu irmão, na atitude dele, o universo devolve para mim. Então nós temos dois caminhos na nossa caminhada evolutiva, eu sempre falo isso, que é o caminho da justiça e o caminho do amor. O caminho da justiça é o caminho do Moisés, aquele velho barbudo lá com as tábuas da lei debaixo do braço, né? O que o Moisés ensina? Olho por olho. Então, se o Raimundo me fugar o olho, eu tenho o direito sagrado de ir lá e fugar um olho do Raimundo, dois não, mas um, né? Se eu roubo o Ricardo tem o direito sagrado de ir lá e tomar o que é meu, na medida exata que eu roubei dele, é olho por olho, né? Essa é a lei da justiça. E aí Jesus vem depois, né? O que Jesus fala? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus ensina um atalho. Ele invalida, não fala, quem quiser ir pelo olho por olho, pode continuar indo. Você está acostumado, você gosta, vai ser feliz lá, fugando o olho e tendo o olho fugado, aí quantas encarnações você quiser. Mordendo e sendo mordido, quantas encarnações você quiser. Mas tem um caminho sobremodo excelente. Qual que é o caminho? Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos caluniam, né? E bendizer aqueles que vos maldizem, pois assim serão filhos do Deus Altíssimo, que habita os céus. Olha só, olha como é que tudo Jesus, o que Jesus está falando para a gente, se você ficar nessa de olho por olho, você vai ficar ali trocando olho por olho para sempre. Mas se você aplicar a lei do amor, né? E a lei do amor importa. Como é que a gente ama alguém, gente? Para a gente amar alguém, a gente tem que conhecer a pessoa, não tem? Tem como você amar quem você não conhece? Fala, não, eu vi uma foto na televisão, eu amo lá. Você pode até apaixonar, ficar atraído fisicamente, né? For um homem bonito, uma mulher bonita, né? Nossa, né? Mas amar, para amar você tem que conhecer. E para conhecer você tem que estar disposto a olhar. E aí, quando você conhece, você entende. Aí nós vamos ver que tem uma escola espiritual aí, né? Que ensina esse negócio pra caramba aí, chama-se maternidade. As mães conseguem ver o que tem de bom no filho. O filho pode ser o pior, né? A pior bisca que existe, a pior coisa que existe aos olhos do mundo, para a mãe daquele menininho lá de 2 anos de idade que pedia de noite para dormir na cama com ela. Para a mãe, aquele menininho que trazia uma flor lá do jardim da vizinha lá e dava para ela. Mas matou, roubou, estuprou. Para a mãe, ainda aquele menininho que fez o primeiro rabisco lá na escola lá, né? E levou para ela e mostrou: olha, mãe, tá lindo, meu filho. Por quê? Porque a mãe sabe olhar a essência. Algumas mães vão mascarar e vão desequilibrar, achar, né? Mas outras vão conseguir ver o que tem de bom, e é a mãe que resgata. Na reunião mediúnica, quando o bicho está pegando, quando o pau está quebrando, quando não tem ninguém, os espíritos de luz não estão conseguindo, quem que eles chamam? Chama a mãe do espírito. Aí vem a mãe: vem cá, meu filho, né? Algumas vezes não dá certo não, mas é só questão de tempo, tá? Às vezes tem que esperar uns 500 anos. Quem quer saber disso, lê o livro Libertação lá, você vai ver o Gregório lá. A Matilde esperou 500 anos, mas foi, né? Ela estava lá no plano espiritual trabalhando para Jesus. Um dia ela falou assim para os amigos espirituais, para o André Luiz, falou assim: depois de 500 anos o Gregório está, como é que ela fala? Ele está entediado. Ele não está arrependido, ele não está cansado de ser mal, ele não está com vergonha, ele não está com arrependimento, ele está entediado do mal. É agora que nós vamos lá pegar esse cara. 500 anos que a mãe dele ficou esperando. Ele dá uma fraquejada para ele buscar. Ela falou: e buscou ele. A duras custas, ela foi lá e tirou ele das trevas, né? E já preparou para reencarnar, para ele ser filho dela,
Isso é um amor de mãe, né? Mas e o que ela falou assim? Eu sei que ele cometeu um monte de crime, mas muitos crimes que ele cometeu são minha responsabilidade, e eu, por amá-lo, vou ajudá-lo a resolver os crimes dele. Isso aí é a mãe. Ela não passou a mão na cabeça, falou que o outro que era culpado, viu? Culpa, né? Então, quando a gente quer se analisar espiritualmente, vamos observar essa questão, né? Estou passando por um momento de prova, estou procurando um culpado, cuidado, eu estou na onda da espiritualidade inferior. A culpa é do meu chefe, do meu marido, do meu filho, do meu irmão, do meu pai, de Deus, da encarnação, do presidente, do papa, do prefeito, do médico da casa espírita, do Cacá, né? É culpa do Cacá, né, Cacá? Estou olhando ali, o Alan também tem uma cara de culpado dos problemas dos outros ali, não tem? Né? Então, assim, culpa é um sinal de atraso espiritual nosso. Nem é atraso, gente, é infância espiritual, porque nós somos bebê ainda, né? Nós estamos chorando lá na caminha, né? Então, para a gente poder começar a dar os primeiros passos no perdão e no auto-perdão, o que nós vamos fazer? Assumir responsabilidade. Peraí, isso aqui é a minha escolha. Foi uma escolha errada, tudo bem, eu vou corrigir. É assim que os espíritos superiores lidam com a culpa. Eles não aceitam a culpa. Eles aceitam a responsabilidade. Eles não fogem da responsabilidade das atitudes deles, não, né? Porque quanto mais responsável você é, mais direito de ter informação você tem. Por isso que os espíritos de luz lembram de 10, 20, 30 encarnação. Porque eles são responsáveis, então eles têm direito ao conhecimento. E quanto mais conhecimento eles têm, mais eles são livres. É um processo que uma coisa vai empurrando a outra. E aí entra a questão da culpa, né? Então, se eu quero a lei de amor para mim, que é a lei que perdoa, que compreende, que ama, né? Só tem um modo dela existir na minha vida, né? Jesus fala assim, a lei do amor, o amor que cobra a multidão de pecado, né? Então você errou muito, mas vem cá que eu te amo, vem cá, o evangelho consolador, nós ficamos tudo felizes, né? Aí Jesus fala assim, só tem um sinão nesse negócio aí. Para essa lei de amor funcionar na sua vida, você quer, é bom demais esse negócio de ser perdoado, né? Perdoa 70 vezes 7, né? Bom demais esse negócio aí de eu errei, a fé, o amor cobra a multidão do pecado, tipo assim, né? Não vou ter que pagar mais nada para ninguém, né? Aí Jesus fala assim, beleza, agora você vai ter que aplicar isso para quem errou com você. Aí que a bomba cai na nossa cabeça, né? Porque a lei do amor só funciona se eu aplico ela para o outro que errou comigo. Então, se a pessoa errou comigo, eu tenho que aplicar a lei do amor para ela, o amor que cobra a multidão de pecado do outro comigo também. E normalmente, né, como diz o Lucas, ele vive falando isso para mim, né, nós somos pródigos, né, porque nós queremos lei de amor para nós e lei de Moisés para o cara que me ofende, né. Então eu quero que Jesus me pega no colo e que Deus lá, o Moisés, manda uma das tábuas da lei, daquela de 30 quilos na cabeça de quem me ofendeu, né. A lei para quem me ofende, o amor e o perdão de Jesus, colinho de Jesus para mim, né, mas quem me ofende, lei de Moisés nele. Não funciona. Se eu jogo a lei de Moisés no Raimundo, né, lembra que são duas tábuas, né. Uma cai na cabeça dele, outra na minha. Eu posso até jogar nele, eu tenho esse direito, tá? Não é muito bom não, porque vai cair na cabeça dele, vai cair na minha também, né? Se eu peço o colo de Jesus para mim, eu vou ter que preparar para olhar para o lado e ver aquele que eu não gosto do outro lado, do outro braço de Jesus, né? Então assim, eu quero o colinho de Jesus, eu quero o abraço do Cristo, eu quero que Jesus me leve junto ao coração, né? Fala assim, como é que eu te amo, meu filho, né? Pode preparar que você vai olhar para o lado e vai ver logo aquele lá que é o seu desafeto no outro braço de Jesus. Jesus tem os dois exatamente para isso. Essa que é a nossa dificuldade, né? E aí a gente está falando, e olha como é que o perdão, ele é importante, né? Mas ele não é tão necessário quando a gente começar a despertar, né? Então a gente fala, perdão é para Jesus, é para Deus, não. Perdão é para Deus, não. Perdão é para quem ainda é ofendido, ou seja, quem? Nós. Perdão é uma solução para o nosso nível evolutivo, não para os espíritos de luz. Porque os espíritos de luz, lembra do Gandhi? Ninguém nunca me ofendeu. Se você perguntasse para o Francisco de Assis, né, se o pai dele ofendeu, o meu pai nunca me ofendeu. Se você perguntasse para o Chico Xavier, quer ver um exemplo próximo? Que o Chico, né? O Chico tinha lá a madrinha dele, né? Que furava ele quando ele tinha 5 anos de idade, você lembra dessa história, né? Que fazia ele lamber ferida lá do filho dela, né? Que maltratava ele de todo jeito, né? Aí eles iam perguntar pro Chico, nossa, né, sua madrinha, aquele negócio todo lá. Aí o Chico fala, minha madrinha é uma pessoa totalmente desequilibrada, coitada, ela tinha problemas mentais e espirituais profundos. Por que o Chico falava isso? Porque ele entendeu a história dela. Ele perdoou, né? Mas foi muito fácil perdoar, por quê? Porque ele entendia, falou assim, ela é uma pessoa dotada de problemas mentais sérios. Nós não podemos exigir dela que ela não dava conta, né? Eu fui parar nas mãos de uma pessoa desequilibrada mentalmente. Ela não sabia o que ela está fazendo. Aquilo que ela está fazendo para ela era lindo.
né? Olha como é que era o raciocínio do Chico. Isso é o raciocínio do Espírito de Luz. Não é culpa dela. E também não é culpa dele. Você viu que ele não fala assim, é culpa minha, eu tinha que ir lá pagar, eu tinha que ir lá levar agulhada, garfada na barriga, né? Eu merecia, reencarnei para levar garfada na barriga. Ele não fala isso não, em nenhum momento. Ou seja, ele não aceita a culpa e ele não a culpa. Mas ele entende a história dela. Quer dizer que ele sofreu, que foi ruim, que doeu? Claro que doeu, né, gente? Só que aquilo liberta. Aí nós temos um exemplo do Cristo também. Jesus, eu gosto muito das histórias dos Espíritos, né? Jesus volta da morte, imagina, né? Aí chega Jesus lá no cenáculo, lá onde estavam os apóstolos escondidos, né? Estavam lá os apóstolos, Maria, a mãe dele, né? Escondidos lá, morrendo de medo, né? Se borrando, todos os romanos lá e matar eles. Matar Jesus, né? Vai matar eu que sou, né? Eles devem ter pensado assim, né? Eu que sou Bartolomeu, eu que sou comedor de feijão aqui, Mateus aqui, eu que sou Pedro aqui, que me viram ainda, vamos matar todo mundo. Se matou Jesus, mata todo mundo. Você está morrendo de medo. Jesus aparece para eles, né? Se fosse a gente, o que a gente ia falar? Ah, Pedro, eu te falei, né? Você ia me negar, né? Lembra, Pedro? Eu falei com você, né? Não falei que um ia me trair, lá, o Jesus me traiu, né? Não vi nenhum de vocês lá no pé da cruz, né? Tirando o João lá que ficou com a minha mãe lá, cadê? Né? Cadê você, Mateus? Você não foi lá nem me ajudar, nem jogar uma água na minha cara lá naquela hora lá. Jesus não faz menção ao desencarne dele. Já parou para pensar nisso? Ou seja, Jesus não guarda mágoa. Aquela situação foi vencida e esquecida. Jesus não faz, depois que Jesus volta da morte, né, que ele aparece para os discípulos lá, né, em nenhum momento ele lembra, que eu fui crucificado, que doeu demais. Você não imagina, Pedro, o cara atravessou um prego aqui no meu pulso aqui, aquelas chicotadas que eu tomei lá, nossa senhora, Mateus, estou até traumatizado com aquilo. Jesus não fala nada disso. Por quê? Porque aquilo ficou no passado. Quando Jesus veio na terra, ele sabia, eu vou morrer, e eles vão me torturar, porque eles dão conta ali, ó. Eles vão inventar o que eles puderem para fazer fisicamente sofrer. Jesus já estava preparado, como o Espírito de luz que ele era, né? Como um Espírito iluminado que ele era, né? E nós podemos nos iluminar também, dentro do que? Dos nossos limites. Então, para a gente trabalhar os conceitos aí do perdão, primeiro, vamos tentar entender mais uns aos outros. A grande palavra do nosso momento espiritual, né? Da nossa vida atual, ela está aqui ligando. O grande momento nosso aqui de encarnado, gente, né, os Espíritos falam isso. Estamos encarnados para trabalhar a compreensão. Nós temos muita dificuldade de compreender aquilo que está fora da gente. Por isso que, não sei se vocês percebem, eu acho que todo mundo percebe, né? Eu acho que não tem época da humanidade que nós somos mais confrontados com o preconceito. E o preconceito nos incomoda, principalmente o nosso, né? Quando você tem preconceito com alguma coisa e o objeto do seu preconceito aparece na sua frente, nossa senhora, é difícil, não é? Então tem gente que tem o preconceito com a questão sexual, com a questão física, é o preconceito com quem não gosta do que eu gosto, preconceito religioso, preconceito étnico, né? Preconceito com quem não vota no mesmo partido que eu, então não serve para, né? Eu voto no laranja, o Raimundo vota no cor-de-rosa, então não posso ser amigo do Raimundo, né? Ele é cor-de-rosa, absurdo, né? Tem que matar todas as cor-de-rosa do mundo, né? E não é assim, gente. Né? Então nós estamos sendo contactados pelos nossos alvos de preconceito, né? E isso é um momento da gente aprender a lidar com o quê? Com o outro, porque o outro é diferente, né? E o outro é difícil, né? Porque nós também somos difíceis, não é verdade? Né? Nós somos difíceis, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo espiritualmente. Mas olha, não é um parto, né? Os espíritos falam que nós estamos vivendo esse início do século XXI, com pandemia, essas coisas todas, é o parto da humanidade. Nós estamos no amanhecer do terceiro dia, o terceiro milênio depois da morte de Jesus. Olha, Jesus não falou que voltava no amanhecer do terceiro dia. Jesus não fala que para Deus 1 ano, 1000 anos é como um dia. Não é no terceiro dia que ele volta, aí Jesus está voltando agora. Então nós estamos lá, ó, igual os discípulos, né, escondido no escuro, com medo, né? Cheio de preconceito, cheio de temor, e Jesus está voltando lá, né? E as Maria de Magdala lá, que nós temos preconceito, que nós achamos que não vale nada, está indo lá conversar com Jesus, enquanto eu estou aqui escondido dentro da barraca aqui, ó, né? Os discípulos de Emaús, semi-analfabetos, estão andando na rua e batendo papo com Cristo, e eu estou aqui escondido, porque eu não saio do meu mundo íntimo, né? Então a gente está muito preso, né? Nunca a gente teve tanto contato e tão pouco contato ao mesmo tempo, né? Porque a ciência hoje nos permite, né? Aqui, ó, né? Eu estou falando para vocês aqui, né? Nós estamos aqui, ó, né? Que a gente falava, né? No estudo lá, de falar assim, nossa, tem não sei quantos encarnados, né? Principalmente quando a gente queria fazer um motivacional para
pro estudo que tinha pouca gente, né? Quem é mais velho na doutrina sabe, né? Nós tínhamos um motivacional do estudo. Não, gente, pode ter certeza, tá cheio de espírito aqui no salão, aqui, né? Tava eu e o Raimundo aqui olhando um pra cara do outro aqui, né? Tá cheio de espírito, tá lotado, tá pulando espírito pela janela. Isso é o motivacional do bem, né? Até não duvido que podia ter, né? Mas é um motivacional, né? Hoje, aqui, ó, nós estamos aqui, ó, internet ligada, um monte de gente escutando, falando em lugares tão distantes, né? Nós estamos conectados. Mas ao mesmo tempo, o que a gente tem sofrido enquanto ser humano? As dores do egoísmo. A gente está sozinho. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, se sentindo sozinhas, porque ninguém me entende, né? Por que ninguém me entende? Porque ninguém me olha. Por que ninguém me olha? Porque eu não quero olhar para ninguém também. Porque eu tenho tanto problema, eu tenho tanta dor, e eu quero que alguém saia da dor dele para resolver a minha dor. Eu quero ser abraçado, mas eu esqueço que o Raimundo precisa de um abraço também, e que quando eu abraçar o Raimundo, eu estou sendo abraçado também. Aí vem os amigos espirituais e falam: gente, o momento que nós estamos vivendo é um momento que a dor ensina, é um momento que nós podemos crescer espiritualmente, né? Eu lembro da conversa que a gente teve lá na Aliança Espírita de Contagem, deve ter uns 6 anos atrás, né? Aí o pessoal das casas espíritas grandes de Contagem falou assim: não, que agora nós temos que rever o movimento espírita. Por que elas, né? Eles engravataram, eu lá de bermuda e chinelo, né? E o pessoal lá tudo de gravata, lá, aqueles negócios lá, tudo bonitão, né? Porque nós temos que rever. Porque agora não existe mais aquelas pessoas necessitadas de cesta básica. O assistencialismo da casa espírita não precisa mais disso. Todo mundo agora tem condição de comer disso, né? Nós passamos por essa etapa e é necessário que a gente modifique a nossa estrutura, né? Aí eu fiquei assim, né? Eu fiquei pensando assim, né? O Francisco de Assis está lotado ainda. Fica caladinho, né? Porque depois eu falar que eu sou do contra, né? Gente, qual que é a nossa realidade hoje? Francisco de Assis, né? Dando um exemplo nosso aqui, né? Para quem está aqui na casa sabe. Francisco de Assis, a gente tinha 40 famílias cadastradas para receber cesta. Esse mês foi 110. Né? Quem viu lá a nossa lista lá de Natal, lá do mês de agosto, 300 pacotes de arroz, 200 pacotes de açúcar. Hoje eu fui fazer compra, eu e Edné fui fazer compra. Aí eu fui lá no supermercado aí, né? R$16 pacote de açúcar de 5 quilos. Que sabe o que você acha que eu pensei? Falei, meu Deus, 16, então 10 dá 160. Então 100 pacotes dá 1.600 conto. E lá no Francisco de Assis eu pensei 200 e cacetada. Pensei, nossa, 3.000 só de açúcar para atender a cesta básica até o final do ano, né? Porque o pessoal está passando fome. Muita gente passando fome. Tem gente, o pessoal está batendo na porta do Francisco de Assis todo dia, né, Cacá? Cacá que né? A Tânia não está aqui não, porque normalmente o Cacá está aqui e vê muitas histórias. É mentira, Cacá? Todo dia está batendo gente aqui, não está? Está vindo gente pelo lado. Isso além desses 100 que nós estamos contando, que é fixo. O desespero e a fome estão para todo lado. Nós estamos vivendo um momento muito grande de dor, né? Então nesse momento de dor nós temos 2 oportunidades: a gente fechar no nosso casulo, ou a gente começar a perceber que o nosso irmão que está do nosso lado, né? Eu posso ajudar em alguma coisa. Talvez eu não possa dar 200 sacos de açúcar, eu não tenho condição financeira de fazer isso, não, infelizmente não posso. Mas eu posso dar um abraço, né? Posso sair pedindo, né? Eu posso falar para o Ricardo, vai lá buscar para nós, né, Ricardo? Já foi lá buscar lá a doação, né? E o que acontece? Isso, eu estou falando do material, tá, gente? E no espiritual, né? Não posso esquecer que jamais um companheiro nosso aqui da casa, aqui, ó, queria até pedir a espiritualidade por ele agora, nosso amigo Jonathan, que nos ajudou aqui na campanha do Quilo durante anos, né? Tivemos um monte de ziquezira, né? Pega para capar com ele, né? Como a gente tem com muitos, né? E o nosso companheiro, infelizmente, deixou o plano físico através do suicídio. Companheiro nosso aqui da casa, aqui, ó. E eu me lembro no dia que a gente ficou sabendo aí, né? Infelizmente essas notícias correm, né? Eu sentei lá na minha cama lá em casa e fiquei pensando, nossa, onde que eu errei que talvez eu não podia ter ajudado ou percebido a necessidade desse companheiro, né? E não é culpa de ninguém, né? A gente sabe que isso aí são as questões de cada um. Mas olha só, né? Nós estamos aqui há quanto tempo, né? Aí, teve um trabalho de... No final, ele ficou bem, equilibrado. Aí nós passamos por cada pandemia, um tempinho sem ir lá. Aí ele caiu
E aí o que acontece? É o nosso irmão aqui, ó, próximo. Estou falando do desconhecido que bate na nossa porta pedindo comida, não é alguém que está aqui com a gente todo dia, né? Claro que a gente sabe que a espiritualidade tem recursos do bem e do amor para ajudá-lo, né? E a gente sabe disso, que os espíritos de luz não vão deixar, né, o nosso irmão lá sofrer, como não deixam ninguém, né, gente? A gente sabe que o amor está sempre atendendo, né? Mas olha só, isso é um sinal para a gente sair um pouquinho do nosso mundinho. Porque a casa espírita, o ambiente do evangelho, não é só essas paredes aqui não, são os corações da gente aqui, ó. Francisco de Assis ficou fechado mais de um ano dos estudos. O trabalho do bem continuou, por quê? Porque o trabalho do bem não estava alicerçado na parede física, é no coração dos indivíduos. Nós é que somos a casa espírita, nós é que somos os companheiros do trabalho, aí nós temos que nos ajudar, né? E aí isso é uma questão de compreensão. Quando a gente se compreende, a gente se ama, a gente se perdoa, a gente se suporta. E quem que se suporta? Família, né? E não só suportar de aguentar no sentido, né, do suporto Raimundo, né, no suportar meio de dar base, da sustentação, né? Então nós estamos num momento aí de muita prova material e de muita prova íntima. Quem não está passando dificuldade financeira está passando dificuldade aqui, ó, aqui, né? A espiritualidade sabe disso, gente. Não vão desanimar não, isso vai passar, né? E esse é um momento que, se a gente pegar no bem e passar, tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa passar, entendeu? É um dia depois do outro. Ah, porque a minha vida está muito ruim. Gente, a sua vida está ruim há 20 anos. Quer dizer que você passou 20 anos de prova, já venceu aqueles 20 anos. Você passou, você venceu. Não volta mais naquilo lá não, que aquilo ali já foi. Então, se você está aqui hoje, você está melhor. Você passou por aquilo. Muitas provas na nossa vida são provas de passagem. Nós vamos passar. E aí no final, quando você passa, aí vem um alívio. Não passou ainda porque nós estamos a curso, né, gente? Então, assim, a questão do perdão está muito ligada com essa questão de entendimento. Alan, quanto tempo para fechar aqui, você sabe? Só para mim. Fechar, vai fechar. Tá. Até as 24 horas. Tá bom, não, porque eu fico preocupado de fechar aqui. Tem esses negócios aqui do meeting aqui, que eles fecham a gente aqui. Beleza. Então, pessoal, né, o que acontece, né? A gente está falando muito de perdão, de auto-perdão, né? E como a gente disse, a raiz disso tudo está na compreensão. Vamos nos compreender mais, vamos trabalhar mais as nossas virtudes, os nossos pontos positivos, né? Vamos valorizar a luz que nós já temos, vamos acender a esperança, né? Isso que os nossos amigos ali de cima falam para a gente, né? E quando alguém errar com a gente, vamos lembrar, né? Jesus falando, ele não sabe o que faz. Muitas vezes ele não sabe o que faz. Muitas vezes a gente está esperando de alguém aquilo que ele não dá conta, né? Então, às vezes, o Francisco Assis precisa de pintar, aí quer que o Marcelo pinte. O Marcelo não dá conta de pintar aqui não sei, né? Vou rabiscar as paredes aqui, ó. Então, esperar que o Marcelo pinte o Francisco de Assis vai ser uma decepção total, né? Às vezes o outro vai dar conta de pintar. Então a gente tem que saber o que a gente espera do outro, não é para saber o que a gente espera do outro. Cada um faz uma coisa, né? Cada um faz uma coisa, por isso que a gente junta, né? Porque um complementa a fragilidade do outro, aí a coisa flui, a coisa movimenta, a coisa anda, né, gente? Então, assim, para a gente, né, estar chegando aqui no final do nosso estudo, eu queria lembrar a todos aí, todos os companheiros aí que estão nos acompanhando aí à distância, né? Que estão aqui perto também, né? Que é muito fácil fazer o bem. Cada um de nós tem muitas oportunidades de fazer o que é certo. É só escutar aquela vozinha que está dentro da gente. A nossa consciência é a voz de Deus conversando com a gente. E vamos fazer não aquilo que os outros querem, que acham que é certo, vamos fazer aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente dá conta. Marcelo, é muito mais fácil assim, dá para errar. Com certeza. Quando você errar, você tem que se programar. No erro, normalmente a gente marca a hora pro erro, né? Fala assim, eu vou lá fazer aquela bobagem lá, né? Marca a hora, né? Mas assim, a gente tá nós estamos num momento espiritual muito bom. Esse momento de prova aqui, gente, isso aqui nós vamos evoluir 3 encarnações em uma. Se a gente der certo, né? Pode ter certeza, nós vamos deslanchar esse negócio, nosso processo evolutivo aí vai acelerar pra caramba, né? A gente tem que passar. Então vamos passar, vamos confiar, né? E vamos cobrar menos da gente mesmo, né? Vamos ser mais caridosos com a gente mesmo, falar assim, olha, eu não dou conta disso não, né? O conceito de humildade, né? Eu gosto muito
da frase do amigo espiritual, que ele fala: humildade aos olhos de Jesus é saber se avaliar pelo que você é. Jesus era humilde, apesar de aos olhos das pessoas parecer que não, né? Porque Jesus, imagina, o cara chega assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Imagina, eu aqui, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Vinde a mim todos vós que eu vos aliviarei. Esse cara, o que ele pensa que é? Parece que ele é um arrogante, né? Jesus, mas ele está falando que ele dava conta. Ser humilde é valorizar o que nós temos de luz e entender o que nos falta ainda. Jesus sabia. O pessoal fala mestre, fala: você vem disso, sou mestre, né? Se fosse eu falar: que é isso, gente? Mestre, que não, sem nada não, né? Se fosse a gente, né, a gente ia falar, porque a gente acha que humildade é fingir que a gente não é nada. Ser humilde é se apagar. Jesus não se apagava, mas Jesus não mentia sobre o que ele era. Quando, né, o rapaz chama ele de bom, ele fala assim: por que me chama de bom? Bom só o Pai. Olha só, o conceito de Jesus, né? Só o Criador que é bom, né? Porque o bem vem todo de Deus, ele era o mestre e tal, mas bom não. Olha só como é que Jesus se avaliava com tranquilidade. Então a gente fazer esse exercício. O que nós temos de bom? O que nós temos de conquista? Olha, eu tenho isso aqui de bom, então vou valorizar o que eu tenho de bom e usar aquilo quantas vezes eu puder. O que eu tenho de mal? Eu sou preguiçoso, eu sou avarento, eu sou chato, eu falo demais, eu bebo, eu sou desequilibrado, eu gosto de dinheiro, eu sou sei lá o que. Vamos inventar uns defeitos aí, todos aqueles defeitos que a gente gosta, né? Quando a gente fala de defeito é tão fácil, né? Fala os defeitos, blá blá blá, a gente começa, né? Sou mal visto, sou feio, sou chato, sou gordo, sou isso, sou aquilo, né? Nós temos que focar no nosso ponto positivo, porque o ponto positivo é eterno, o erro acaba. Esse defeito aí que eu tenho aí, semana que vem, na próxima encarnação, já foi, e não volta. Luz acesa nunca se apaga. Lembrar sempre disso. Então a luz que a gente acendeu, uma virtude que a gente construiu, um ponto positivo que nós despertamos, nunca se apaga. Lembrar disso para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa despertar espiritualmente, para que a gente possa fazer a diferença, né? E a diferença que a gente tem que fazer no nosso coração primeiro, e aqueles que estão à nossa volta, né? Gente, nós estamos chegando no final do estudo, né, Alan? 5 minutos, né? Vou fechar aqui. Só quero dar um recado, né? Como você sabe, né? Nós temos que falar de, né? Nós estamos aí na casa com a nossa campanha de Natal, né? Terminamos no Universo dos Sonhos, apadrinhamos todas as crianças, que beleza, graças a Deus. Todos os adultos também, graças a Deus. Todos os velhinhos também, graças a Deus. Todo mundo foi apadrinhado, ô trem bom, né? E a gente vai em breve dar informação como é que vai ser a festa. Vai ter festa, tá, gente? Vai ter distribuição, né? Festa, infelizmente, ainda não dá por causa da questão, né, da pandemia, mas nós vamos ter uma distribuição bem legal, né? Então quem quiser participar e trabalhar vai ter trabalho para lá na festa, lá, nós vamos divulgar. Outra coisa, né? A gente está na nossa campanha de cesta, para a cesta básica do mês de novembro, né? E para a ceia de Natal, que nós vamos entregar no dia 18 de dezembro, junto com os presentes de Natal. Então nós estamos precisando, igual eu falei aqui, não está falando de 200 arroz, 200 açúcar, 300 arroz, não é brincadeira não, é isso mesmo, que é essa quantidade, tá? Para o mês de novembro e dezembro, tá? Então quem puder nos ajudar, quem puder nos ajudar a divulgar, quem puder, né? A gente tem as listinhas que a gente vive mandando lá, né, o que está faltando, a gente está precisando muito de ajuda, né? São mais de 100 famílias, né? E o negócio está brabo, né? Não, né, não é motivo de desespero, porque todo ano consegue, né? Mas nunca a gente teve tanta gente precisando de cesta básica aqui no François Assis, tantas famílias, tá? Então a gente está pedindo ajuda mesmo, né? A gente vai usar todos os recursos que a gente tem aqui na casa, né? Porque eu acho que isso, né, é um dos nossos objetivos aqui, né? É atender a necessidade de quem precisa, tá, meus amigos? E a gente pede muita ajuda de quem puder nos ajudar a divulgar, conversar, falar do trabalho, né? E a gente sempre lembra, gente, quando a gente fala de assistência social aqui na casa, né, a gente ano que vem já deve voltar com as atividades aqui da casa. Nós vamos ter que dividir o público aqui, que a gente vai ter que fazer, né, porque não vai caber 100 famílias aqui dentro, né, mas a gente vai dividir meio a meio. Uma semana vem uma parte, uma semana outra. Mas a gente sempre fala, gente, quem quiser vir aqui conhecer o trabalho é muito bem-vindo, né? Todo quarto sábado do mês nós estamos distribuindo cesta. Quem quiser vir aqui para ver, né, distribuir, para contar, né? Os nossos amigos que trabalham aí não deixam a gente mentir, né? Fica cheio de cesta aqui no salão, acho que alguns já até viram as fotos que a gente coloca, né? Fica aqui lotado de cesta aqui no salão, aqui, que é a cesta que a gente, né, entrega para o pessoal ali na rua, né? Então, quem quiser vir, quem quiser participar, quem quiser conhecer, muito bem-vindo. Nós estamos precisando muito de ajuda, tá? Agradeço a todos aí pela boa vontade, pelo carinho, né? Nós vamos terminando aqui o estudo, agradecendo a Jesus, né? Fazer a prece?
O Alan pediu para a gente fazer a prece, então nós fazemos, né? Então vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa abrir o olhar do Espírito, elevando o nosso pensamento à altura do Evangelho do Cristo, buscando a luz, o entendimento, a paz, a força de que precisamos para caminhar, para seguir, para amar. Divino Mestre, envolve a cada um de nós nas vibrações do Teu amor e permite que possamos atender às necessidades do nosso espírito, sem incomodar ou fazer sofrer quem quer que seja. Ajuda-nos a compreender, a perdoar aqueles que conosco falham e a perdoar a nós mesmos. Ensina-nos a valorizar a luz que se acende, o bem que se faz, o consolo, o abraço. Ajuda-nos a caminhar, dá-nos a paz, sustenta-nos na fé. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite para todos nós, que Deus nos abençoe e nos ilumine, né? Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.